Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Quaresma, tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Hoje é sábado, meus amados. O Evangelho que a Igreja nos propõe, encerrando essa terceira semana do tempo quaresmal, está no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador, segundo São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Abra o seu coração. É uma mensagem de conversão, de vida nova para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, esse evangelho de hoje nos mostra o quanto a virtude da humildade é agradável a Deus. A virtude da humildade é como uma fonte de água. Quando você descobre uma fonte, um olho d'água, você consegue água pura, cristalina e em abundância durante muito tempo. Assim, a humildade é uma fonte de virtude. Aquele que tem a humildade, pela humildade, alcança todas as demais virtudes. A primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, São Pedro diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Quando Jesus vê a virtude da humildade numa alma, ele derrama ali uma abundância de graças. E planifica aquela alma de tantas graças e tantas virtudes que a pessoa fica santa. A humildade é o vínculo da santidade. Ao passo que Deus resiste aos soberbos, vai nos ensinar o primeiro Papa, Deus resiste aos soberbos. Se a pessoa é soberba, se a pessoa é orgulhosa, a pessoa se apresenta diante de Deus como autossuficiente, como alguém que não precisa da graça de Deus, então Deus não lhe dá graça alguma. O soberbo fica abandonado às suas próprias forças. E como você sabe, nós seres humanos somos débeis. As nossas forças não são forças, as nossas forças são fraquezas. E abandonado às suas próprias forças, a sua própria debilidade, o homem só acumula vícios, pecados, misérias, doenças espirituais. E assim a soberba é a mãe de todos os vícios. Porque como Deus resiste aos soberbos e não lhes dá graça alguma, começam a acumular pecados, mentiras, ódios, rancores, mágoas, pecados contra a castidade, e a pessoa começa a se deformar, a perder a forma do céu e ter a forma do demônio, porque o demônio é soberbo desde o princípio. Queridos, os anjos caíram e se tornaram demônios. 1/3 dos anjos caíram do céu e se tornaram demônios por causa do pecado da soberba. A soberba, o orgulho, é o pecado próprio de Satanás. Agora olha para o seu coração. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha para o seu coração e faça para você algumas perguntas. Quando alguém me critica, eu fico com raiva, eu fico com mágoa, eu fico incomodado com a crítica? A minha relação com as outras pessoas, eu preciso ser elogiado? Eu preciso ser aplaudido? Eu preciso ser reverenciado? Será que eu sou orgulhoso? Tem uma historinha muito legal que diz que 2 homens chegaram à Lua.
Chegando na lua, os dois homens, um ficou angustiado, inquieto, e outro feliz, altivo. E aí o que estava angustiado, inquieto, chegou para o feliz e altivo e falou assim: será que o pessoal na Terra sabe que eu estou aqui na Lua? Ou seja, ele precisava de uma plateia para o aplaudir. Era soberbo. Será que as pessoas na Terra sabem que eu estou aqui na Lua? Em vez de desfrutar a alegria de estar na Lua, ele estava ali, preocupado porque não tinha uma plateia. Até que ele tira uma selfie e posta na sua rede social, a selfie dele na Lua. E aí sim ele fica satisfeito. Depois que ele posta a selfie dele na rede social, dele pisando na Lua, ele olha para o outro que estava ali altivo o tempo todo, peito estufado, queixo pronado, olhando para o horizonte, para o espaço sideral. E ele fala: por que você está aí caladão? Ele: fica na sua, hein, meu? Fica na sua. Porque eu sou o homem que está acima de todos os homens da terra. Daqui do alto da lua, estou acima de todos os outros. No fundo, os dois eram soberbos. Os dois eram soberbos. Na verdade, ele não estava acima de todos os homens. Porque ninguém está acima de todos os homens. Ao lado dele estava o outro, que estava no mesmo lugar que ele. E em contrapartida, o outro se angustiava, porque lhe faltava uma plateia. Um vivia a mentira de pensar que estava acima de todos os outros homens, sem se aperceber que ao lado dele tinha um homem que estava na mesma altura dele. E o outro não vivia o momento, não vivia a sua vida, porque estava angustiado. O que a plateia está pensando? Será que a plateia sabe que eu estou aqui na lua? O soberbo se entristece, o soberbo se angustia, o soberbo vive uma vida de mentira. O soberbo é um fracassado, porque a todo tempo ele busca ser maior do que os outros e se frustra sabendo que ele, no máximo que ele vai conseguir é estar ombro a ombro com os outros homens. Assim o soberbo vive uma antecipação do inferno na terra. Em contrapartida, o humilde vive a verdade, porque a verdade é a humildade, vai dizer Santa Teresa d'Ávila, e a verdade é o próprio Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O humilde sabe quem ele é, sabe o tamanho que ele tem, sabe que ele é nada, que Deus é tudo, e em tudo ele depende de Deus. Por isso, sabendo que depende de Deus para tudo, ele se alegra, porque sabe que Deus sempre socorre, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Neste sábado, peça a Jesus a graça da humildade. Olha para sua alma e verifica se você não é vaidoso, soberbo, orgulhoso. Se você disse no seu coração: não preciso nem verificar, eu sei que eu não sou, já é um sinal de soberba, de orgulho, de vaidade. Porque todos nós temos um pouco de vaidade, todos nós temos um pouco de soberba. Porque, como eu disse, a soberba, o orgulho, é a mãe de todos os vícios, de todos os pecados. Se nós pecamos, é sinal que em nós há ainda um pouco de orgulho, de soberba e de vaidade. Uns muito pouco, outros de maneira exacerbada. Peça a Jesus que te ensine a ser humilde, porque foi o que Ele nos mandou. Aprendei de mim, olha a ordem de Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Aquele que se exaltar será humilhado até os infernos. Aquele que se humilhar, ou seja, que se fizer humilde, será exaltado até o alto da montanha. Medita sobre isso. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.